Olá, meus amados, como vai? Tudo bem? É uma satisfação em poder estar aqui mais uma vez diante de vocês e peço desde já a permissão para entrar em vossa casa com essa mensagem o qual o Senhor me concedeu através de sonho. Este sonho, um sonho profético, o qual está também escrito com base no capítulo de número 3 do livro do Apocalipse. O capítulo de número 3 do livro do Apocalipse, você que tem a sua Bíblia em casa, podeis meditar comigo nesta maravilhosa palavra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilhoso em poder estar aqui meditando nesta maravilhosa palavra do Senhor. E melhor ainda em seguir os seus preceitos, seus caminhos, que são caminhos de verdade. Meus amados, na terça-feira passada, por volta das 4 horas da manhã, estando eu dormindo, o Senhor me visita através de sonho. É fato este que os acontecidos do nosso dia a dia, mostra que o Senhor Jesus está voltando. E Ele não tarda mais. Ele não tarda, Ele está voltando. Porque assim como está escrito na palavra do Senhor, no Evangelho, assim como escreveu São Mateus, no capítulo de número 24, ele vai trazer, vai narrar os sinais, o qual anunciava a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu posso lhes garantir que aqueles sinais, o qual está ali transcrito, assim como o nosso grande mestre e Senhor assim falou, era apenas sinais do início, das primeiras dores de um parto, assim como uma mulher grávida, assim quando vai ganhar o seu bebê, ela inicia as suas primeiras dores. O grande sinal da vida de Cristo, meus amados, não é os terremotos, não é as guerras, não é os rumores de guerra. Não é pai contra filho, nem filho contra pai. Mas o Senhor disse que no final o amor de muitos se esfriaria. Pois bem, meus amados, assim como falei anteriormente, na terça-feira, por volta das 4 horas da manhã, estando eu dormindo, eu tive um sonho, e neste sonho eu me encontrava num cenário, num cenáculo, ali dentro de um grande templo. Esse templo, ele parecia-me como se fosse um grande ginásio poliesportivo. Ele estava lotado, e naquele altar, naquele lugar, ministrava assim a palavra do Senhor, um grande pregador, e as palavras daquele homem eram palavras cirúrgicas e profundas. Eu acompanhava com atenção a mensagem o qual aquele homem pregava. Mas, ao passar do tempo, ele começa a ministrar agora da sua vida. E o que ele ministrou a respeito da sua vida? Ele dizia que estava sentindo em seu coração que os dias do ministério dele aqui na terra estavam se encerrando.
Todos ouviam aquele homem atentamente. Sim, pois ele foi profundo nas palavras dele, no raciocínio qual sobrevinha sobre vosso coração. Mas como de repente ele começou a perder os fôlegos, e ele começou a se agoniar, e caiu ao chão daquele altar. E caindo sobre aquele chão, todos correram para observar o que havia lhes acontecido. De fato, uma coisa grave havia acontecido. Aquele homem subitamente havia morrido. E se tornou-se uma grande confusão naquele lugar. Todos olhavam um para os outros e corriam para próximo daquele pregador. Mas como de repente foi-me tomado, e assim foi tomado aquele homem que havia caído. E quando eu abri os olhos mais uma vez, eu estava em um grande jardim. Esse jardim e outros vídeos aqui eu já dei testemunho, e aonde eu andei ministrando a palavra do Senhor. Mas esse jardim, ele iria vir mais uma vez através de sonho para este que vos fala. Na terça-feira agora, recente, como falei anteriormente, por volta das 4 horas da manhã, o Senhor me toma através desse sonho e me leva àquele jardim juntamente com aquele pregador da palavra. Aquele pregador estando ali, nós não estávamos anteriormente, como eu falei, na antiga visão, mas estava eu dentro daquele jardim, um jardim que me trazia muita harmonia, muita alegria, gozo, uma paz imensa que vinha sobre mim. E sobre aquele pregador, o qual eu observava ele, e me parecia que ele não estava me vendo. E de fato, eu olhei e comecei a contemplar, eu vi aquelas antigas rosas, eu vi aquelas antigas flores, o qual louvava ao Deus Todo-Poderoso. Observei também naquele jardim que havia crianças que provavelmente aqui na terra, se fosse aqui na terra, aquelas crianças tinham pelo menos 8 a 9 anos. Vi também adolescentes, vi também adultos e anciões, todos vestidos de branco. Estavam todos vestidos de branco naquele lugar. A paz era imensa naquele lugar. Todos eles compartilhavam o sentimento que tinham daquele lugar. E eu olhei e eis que de longe eu vi um homem se aproximando, e cada vez que a minha visão tocava aquele homem, esta paz, o gozo, a alegria aumentava mais ainda meu coração. E fiquei como que aquele pregador que estava à minha frente. Aquele pregador tentava correr para um lado, correr para o outro de alegria, e eu era semelhantemente a ele. Mas eu só observava, e aquele homem com vestes brancas, ele se aproximou. Aquele homem tinha uma estatura mediana alta, e quando ele se aproximou, eu vi que era Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. É com prazer que eu trago esse imenso testemunho do que eu vi, do que testifiquei, porque este lugar o qual eu vi está preparado para mim e para você, se você partir agora, porque ali é como uma recepção, à espera da última trombeta soar. Glorificado seja o nome do Senhor. Ali não tem choro, ali não tem dor, ali não tem angústia, ali não tem rancor. Ali o amor ágape paira sobre aquele lugar. O amor ágape do nosso imenso e glorioso
e misericordioso Deus, meu Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele se aproximou daquele pregador e ele disse: servo meu, ficai atento, tu estás sentindo grande gozo, alegria, paz, harmonia, esta que emana de mim mesmo sobre ti, mas tu tem que voltar e eu vou permitir que tu volte à terra e que quando tu chegue na terra esclareça aquilo que está acontecendo, porque na tua partida ficou muita gente confusa, porque eles não me conhecem, e tu vai voltar para a terra e vai dizer quem verdadeiramente sou eu, o que de fato eles têm que fazer. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Naquele exato momento, eu abri meus olhos, e quando abri meus olhos, eu já não estava mais naquele jardim. Eu estava de volta àquele cenário aonde aquele pregador havia pregado. E eu contemplo mais uma vez o pregador caído, morto, lá naquele altar. Muita gente ao redor dele, e contemplei que fizeram uma corrente imensa, das mãos ao redor daquele homem. Mas muitos se perguntavam, o tumulto era grande e todos se perguntavam o porquê este homem pregador da palavra do Senhor, que tanto pregou este evangelho, o qual ele falava que Jesus Cristo era o Senhor, por que ele foi tão rápido? Por que ele foi tão cedo? Quando ele abria a boca neste lugar e aonde ele ia, ele falava de Jesus, como entendedor, como vividor, pois os dias dele era andar com esse Jesus, mas agora ele foi e nós não contemplamos, não entendemos, precisamos de resposta. E eu olhei e disse: Senhor, mas por que, Senhor? E aquela voz, ela brada do alto céu, ela abre aquele céu e adentra aquele espaço onde eu estava. E ele diz o seguinte, ele diz: dentro das congregações há tantos e tantas, muitos nos conjuntos, como o líder, a liderança ao qual está à frente daquele conjunto, também como seus liderados. No altar, o pastor, com seu certificado, exercendo sua função. Na retaguarda, os obreiros exercendo sua função. Na porta, o porteiro executando sua função. Na nave da igreja, aqueles que dizem que vão me cultuar, mas nem todos me conhecem, nem todo faz o que eu mando fazer. Mas uma coisa vos digo, meu servo, eis que presto venho, guardas o que tens, para que ninguém possa tomar a vossa coroa. E que coroa é essa, meu amado? Que coroa é essa? Posso vos dizer uma coisa: essa coroa é o amor ágape, o qual o Senhor colocou sobre nós. Assim como está lá no Calvário, ele derramou
o seu sangue carmesim por todos nós. E dizemos nós todos os dias que estamos servindo ao Senhor. Servindo como? Uma igreja dividida. Um corpo dividido. Um corpo com o braço esquerdo e o direito se esbofetando. Que amor é esse? A quem verdadeiramente tem servido? Quando se é para pregar o ide do Senhor, assim como Ele mandou. Aqueles que têm se levantado, liga para um, liga para outro, liga para A, B e C e convida aí a pregar o amor de Cristo Jesus. E sempre alguém vai ter uma desculpa. Mas estão nos altares dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois eu digo uma coisa a cada um de vocês: só de fato vai ouvir a trombeta de Deus tocar, aqueles que verdadeiramente têm este amor, essa porção desse amor ágape em seu coração. Porque o amor ágape é um amor diferente. O amor ágape é o amor verdadeiro do nosso Deus Todo-Poderoso. Assim como Ele disse: eis que venho sem demora, guarda os que têm, para que ninguém tome a tua coroa. Essa não é uma palavra de medo, é uma palavra de amor. Jesus não diz: conquista mais, Ele diz: guarda. Porque não é o inimigo que toma a coroa primeiro, é o esfriamento do amor. Este amor verdadeiro, o amor ágape. Quando o amor esfria, a fé enfraquece. Quando a fé enfraquece, a vigilância cai. E quando a vigilância cai, alguém toma o lugar que era nosso. Porque isso Ele diz: guarda o que tens. O amor é essencial para que possamos nós caminhar junto. E caminhar junto para Canaã celestial. Esta mensagem traz um despertar. Tu já pregaste para o teu vizinho, tu já falaste deste amor para o teu bairro, tu já falaste deste amor para o teu pai, para a tua mãe, para os teus parentes. Se não falaste deste amor, tu és um terrível egoísta. Ainda clamas: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se a trombeta tocar num dia chamado hoje, e se tu não tem este amor, tu ficará. Ficai com Deus, que este vídeo seja de despertar. Não estou aqui pregando denominação, porque denominação alguma transforma, mas separa. Mas estou pregando aqui e falando do amor sincero, do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor.